Olá, boa tarde a todos. Estamos, então, no nosso terceiro bimestre. Nesse bimestre, nós vamos estudar histologia. Histologia é a área de conhecimento que estuda tecidos. Só para relembrar, célula forma tecido, tecido forma órgão, órgão forma sistema, sistema forma organismo. Já estudamos células e estudamos como que essa célula se multiplica através de divisão celular para formar os tecidos. Agora, a gente vai estudar os tecidos e as funções. Entendendo que os tecidos são uma organização de células que formam determinadas funções, a gente aí então consegue entender como que os órgãos trabalham de maneira eficiente para fazer o corpo funcionar. Eu vou colocar uma apresentação aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês me acompanhar quando eu estiver falando, tá bom? Bom, então, vou colocar aqui, deixa eu colocar no modo apresentação aqui, fica mais fácil. Então, histologia, estudo de tecidos, né? Tecido, itos e logos, estudos. Então, cada grupo de células reunidas para executar uma função específica chamada de tecido. Então, as células, elas podem ter funções diferentes e formatos diferentes. Entretanto, a estrutura e a sua composição vai ser sempre a mesma. Então, mesmo que elas desenvolvam funções diferentes, elas terão a mesma organização de DNA, as mesmas organelas, a mesma organização de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá bom? Não altera, né? Então, independente da função que ela está fazendo, se ela está liberando hormônio, ou se ela está armazenando gordura, ou se ela está realizando contração muscular, a estrutura dela vai ser sempre a mesma. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, com todas as organelas igualzinha, tá? O que faz elas se comportarem de maneira diferente é a forma com que a fita de DNA que elas carregam, ela é lida, ela é processada, como que as informações do DNA se transformam em proteínas, tá bom? Então, e aí a gente estuda tudo isso, esses tecidos, são vários tipos de tecidos, e como que esses tecidos estão organizados. Aqui, ó, a gente tem um esquema bem legal, um braço humano, né, onde a gente pode ver diferentes tipos de tecido. A gente tem os tecidos ósseo, esse é um tecido osso, né, de osso. Temos a cartilagem está presente principalmente nos tendões, nos ligamentos, na orelha, né, compondo a cartilagem da orelha, do nariz, as terminações dos ossos para evitar atrito, né, isso é a formação da cartilagem. Nós temos o sangue correndo entre as veias aqui, temos tecido muscular, que compõe o que nós conhecemos como carne, né? Temos o tecido epitelial de revestimento, temos o tecido conjuntivo aqui, fazendo a sustentação, né? E o tecido nervoso, que é o que vai comandar tudo. O tecido nervoso, a gente tem dois tipos, né? O tecido nervoso central e o periférico. Então, o central é o cérebro e a medula espinhal, e o periférico são as terminações nervosas. Então, esses são os principais tipos de tecidos que nós temos no corpo humano. Nós estamos falando de histologia animal, então no corpo humano, né, a gente vai usar a espécie humana para representar esses tecidos. Mas outros animais também seguem essa mesma organização dos tecidos, tá bom? Então, nós vamos estudar cada um deles individual, separadamente. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção o material que eu vou mandar, que é o material de estudo. Vocês podem imprimir e colar no caderno de vocês, ou vocês podem copiar no caderno, tá? Lembrem que manter o caderno organizado, a sequência do conteúdo no caderno é muito importante para que vocês possam ter o melhor aproveitamento do conteúdo que está sendo desenvolvido através do RED. Não adianta só pegar as perguntas, colar no Google e me mandar as respostas. Eu preciso que vocês assistam o vídeo, eu preciso que vocês leiam o material, que vocês façam as anotações de vocês, para que vocês tenham rendimento. Uma coisa muito importante, vocês estão sendo avaliados pelas respostas das atividades. Então, e aí eu quero que vocês façam mesmo a autoavaliação, né? Será o que me importa na escola é apenas a minha nota? O que me importa na escola é a minha aprendizagem?
né? Vocês ainda estão no primeiro ano, vocês vão precisar desse conteúdo para vestibular, para Enem, para fazer uma faculdade. Então, se dediquem ao máximo, aproveitem o máximo o material que está sendo disponibilizado na plataforma do Classroom, para que vocês possam ter o melhor aproveitamento, tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um desses tecidos separadamente. O tecido epitelial. O tecido epitelial, então, as células estão bem pertinho uma das outras, ou seja, as células justapostas. Não tem a formação de vasos sanguíneos no tecido epitelial, não tem, por não ter vasos sanguíneos, ele é chamado de avascular. Já observou que, às vezes, quando você corta o seu dedo, bem superficialmente não sai sangue, né? Porque não tem a presença de vasos sanguíneos, né? Por exemplo, você vai lixar o pé, né? Não dói lixar o pé, porque você está tirando a camada de pele superficial, onde não tem vasos sanguíneos, e nem terminações nervosas. Você só vai começar a sentir dor quando atingir camadas mais profundas da pele, onde tem vascularização e onde tem terminações nervosas. O tecido epitelial, ele é dividido em 2 grupos. Tecido epitelial de revestimento, e aí esse tecido epitelial de revestimento, ele impede, então, propriamente a pele, né? Ele também pode ser encontrado nas cavidades internas e revestimento dos órgãos também, tá? E o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular, glândula, são estruturas responsáveis por produzir substâncias no nosso corpo. Um exemplo é as glândulas sudoríparas, que lançam suor, as glândulas salivares. O pâncreas, por exemplo, são tipos de glândulas, tá bom? Aqui nós temos os tipos de tecido, né? Os tipos de glândulas, ó, que nós podemos ter. E o tecido epitelial, ele pode ser simples, quando ele tem apenas uma camada de célula, ou ele pode ser estratificado, quando ele tem mais de uma camada de célula, tá bom? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem a função de preenchimento, sustentação e nutrição, tá? O mais frequente no nosso corpo é o tecido conjuntivo, o mais frequente é o tecido conjuntivo denso, né? O tecido conjuntivo denso que está presente nos tendões, nos ligamentos, nas terminações dos ossos, para evitar atrito entre um osso e o outro, tá? Isso é chamado de tecido conjuntivo denso. Tecido conjuntivo frouxo, ele é responsável por sustentação, por preenchimento. Sabe quando a gente mexe com carne, tipo, quando mata uma vaca e você vai mexer com a vaca? Sabe o que a gente chama de mochiba, de pelanca? Que é aquele tecido meio poroso, parece slime, vou usar a linguagem da minha filha. Parece um slime, né? Isso é chamado de tecido conjuntivo frouxo. As células estão bem longe uma da outra, que dá aquela característica de uma coisa meio slime, tá? Isso aí. O tecido conjuntivo, esse tecido conjuntivo, ele tem, onde a gente encontra bastante a presença de colágenos, elas têm uma capacidade de elasticidade, então elas espicham bastante, tá? O que vai dar sustentação para os órgãos e para a pele também, tá? O tecido conjuntivo adiposo, esse é bem interessante, né? Ele é formado principalmente por células chamadas de adipócitos. Essas células, elas têm uma característica bem interessante, que é a presença de uma estrutura capaz de armazenar gordura, né? Então, observe aqui nessa imagem, ó, todas as outras organelas estão bem espremidinhas aqui, ó, só no pedacinho da célula, enquanto essa outra parte está sendo armazenada de gordura, tá? Essas células são chamadas de adipócitos. Por que o tecido adiposo é importante para o nosso corpo? Porque ele protege o nosso corpo contra o atrito e ele serve também como fonte de energia, né? Quando a gente não tem uma alimentação adequada, o corpo queima a gordura e transforma essa gordura em energia. Então, o tecido adiposo é fonte é uma reserva de energia para o nosso corpo. Tecido conjuntivo cartilaginoso, que eu já tinha falado para vocês, está presente no nariz, né, está presente na orelha, é formado por células chamadas de condrócitos, tem uma grande quantidade de colágeno, essas células, né, tem uma produção muito grande de colágeno,
E também está presente na formação de algumas estruturas, como, por exemplo, no sistema respiratório, né? A traqueia, os brônquios, está presente aí. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Deu um BO aqui, mas já tô voltando. Gravação é isso aí, né? Acaba dando BO aqui. Acabou soltando um vídeo junto com a minha fala, mas vamos voltar aqui, tá? Vou continuar de novo aqui onde eu estava. Já estou voltando aqui. A gente está, então, ó, vou falar para vocês, então, do tecido conjuntivo cartilaginoso. Deixa eu voltar lá onde eu estava. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Então, ele está presente, ele tem bastante presença, então, de colágeno, né? E ele forma, eu ia falar, ele forma também órgãos do aparelho respiratório, como a traqueia, os brônquios, né? Também é formado por tecido conjuntivo cartilaginoso. O tecido ósseo, aí a gente não precisa falar, tecido ósseo é onde que ele está, tecido ósseo é o que forma os ossos, né, nos animais, principalmente nos vertebrados. Ele é formado por uma matriz extracelular rica em cálcio e fósforo. Os tipos de células são chamadas de osteócitos. A gente tem outros tipos de célula que formam o tecido conjuntivo ósseo, e essas células, é interessante que muitas delas, elas vão ganhando rigidez de acordo com a gente vai crescendo, só para vocês entenderem. Quando a gente nasce com grande quantidade das nossas células ainda em forma de cartilagem, principalmente os ossinhos que compõem o punho, tá? E aí, à medida que a gente vai crescendo, o cálcio vai impregnando nessas células, e aí, então, essa cartilagem vai se tornando osso. É por isso que é tão difícil a gente ver criança, né? Criança até 5 anos de idade cai a todo tempo, bebezinho, quando está aprendendo a andar, cai a todo tempo, e não quebra, né? Não quebra porque boa parte da estrutura ainda é cartilagem. À medida que vai havendo impregnação de cálcio, vai tomando rigidez. Só que, à medida que a gente vai envelhecendo também, né, a partir dos 30 anos, a gente vai perdendo cálcio. E aí a gente pode ter alguns problemas de saúde, como a osteoporose, por exemplo, que é a perda de cálcio e essas células, elas se tornam cada vez mais fraquinhas, né? É uma coisa também para a gente observar. Tecido conjuntivo sanguíneo, o sangue, gente, ele é formado por várias células, né? Quando a gente olha para o sangue, a gente vê só a parte vermelha, mas existe estruturas diferentes, grupos diferentes de células que compõem e de substâncias que compõem o sangue, tá? O sangue é responsável por transportar substâncias, o sangue é responsável pela nutrição, o sangue também é responsável pela defesa do nosso corpo, porque é no sangue que temos o que nós chamamos de sistema imunológico, né? Os glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo. Boa parte do nosso sangue é formado pelo plasma, que é uma composição de água e sais minerais. E aí, junto com esses sais minerais, a gente tem gorduras, a gente tem hormônios, a gente tem várias outras substâncias que compõem, que tá presente no plasma, tá? Proteínas, várias substâncias que estão presentes no plasma. Basicamente, o sangue é formado por 3 tipos de células. O plasma não é célula, tá bom? O plasma contém as células, mas o plasma em si é a parte líquida, formado com grande proporção de água, e aí a água é importante para dar fluidez nesse plasma, né, no sangue, mas o plasma em si não é célula, tá bom? Quais são os grupos de células presentes no sangue? As hemácias, que são as responsáveis por transportar gases, como o oxigênio e o gás carbônico, e tem a questão da hemoglobina. A hemoglobina é uma estrutura
formada basicamente, tem uma grande presença de uma estrutura formada, é uma molécula formada por ferro, que tem afinidade com o oxigênio, né? Então, por isso que a gente precisa tanto controlar a nossa alimentação e ter componentes de ferro, para não deixar com que diminua a quantidade de hemoglobina, porque se cair muito, a gente tem uma diminuição muito grande da oxigenação do sangue. Os leucócitos, leucócito é um grupo de células, que chamamos de glóbulos brancos, responsável pela defesa do nosso organismo. E as plaquetas? As plaquetas são responsáveis pela coagulação. Então, quando a gente corta, quando a gente tem algum ferimento, o que faz o sangue parar, né, estancar, são as plaquetas. Uma coisa interessante, a COVID aumenta muito as plaquetas, fazendo com que há uma coagulação do sangue, tá? Aqui nós temos, algumas imagens para ilustrar as estruturas para vocês, tá bom? De plaquetas, de leucócitos e as hemácias. Uma coisa interessante, gente, as hemácias humanas, elas são as únicas células que não possuem núcleo. Não há núcleo nas hemácias, tá? Em humanos. Em outros animais, como as aves, por exemplo, já tem, as hemácias têm núcleo, tá? Tecido muscular. Há 3 tipos de tecido muscular: estriado, esquelético, cardíaco e não estriado. Estriado, esquelético, ele está ligado diretamente ele está conectado nos ossos. Então, ele é responsável por movimentos voluntários, né? Então, o que faz a movimentação do braço, a movimentação dos ossos, é o músculo, tecido muscular estriado esquelético. Lembra que esquelético, esqueleto, osso. Então, esse tecido está ligado diretamente com o osso, que faz com que a gente tenha movimentos. Movimentos voluntários, ou seja, eu consigo controlar a velocidade desses movimentos, tá bom? Tecido muscular não estriado, ele está presente basicamente nos órgãos, né? O intestino, por exemplo, você não consegue controlar seu intestino, dá uma dor de barriga, você vai no banheiro, ou você faz cocô nas calças, né? Então, são chamados de movimentos involuntários. Nesse caso, então, esse tecido muscular não estriado, ou tecido muscular liso, em alguns livros, ele está ligado aos órgãos. Tecido muscular cardíaco, a gente já sabe, tecido cardíaco, coração, e ele é exclusivo do coração. Só o coração possui tecido muscular estriado cardíaco, tá? Nenhum outro órgão possui, só o coração. Tecido nervoso, para a gente fechar. Tecido nervoso, como eu já havia dito para vocês, tecido nervoso são células que está distribuída ao longo do nosso corpo. A gente tem o que nós chamamos de sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal. Um detalhe, gente, o que está aqui dentro da caixa craniana não é só o cérebro. Cérebro é apenas uma região, tá? Existe cérebro, bulbo, então existe cerebelo, então existe várias regiões dentro da caixa craniana, e o conjunto dessas regiões encefálicas é chamada de encéfalo, tá? Então, encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana, tá bom? Então, a gente tem o encéfalo, que é a parte da caixa craniana, e a medula. E isso ramifica ao longo do corpo, vindo até ao músculo, né, os órgãos, porque é o tecido nervoso que comanda tudo, é o impulso nervoso que comanda tudo no nosso corpo, tá bom? Principal tipo de célula são os neurônios, tudo bem? Aqui a gente tem um corte, né, uma ilustração da pele, aonde a gente vê bem, as terminações nervosas, tá bom? Tá vendo, ó? Então, a gente tem a epiderme aqui, tecido epitelial. Aqui eu tenho o que nós chamamos de glândulas sebáceas, que é o que vai liberar a oleosidade. Temos as glândulas sudoríparas, que vai liberar suor. Esse tecido aqui é o tecido que a gente chama de conjuntivo. Aqui embaixo, tecido muscular, tá vendo, ó? Tecido muscular.
Aqui embaixo, gordura, tecido adiposo, tá? E aqui as terminações nervosas, que é o que faz a gente sentir frio, sentir calor, sentir dor, né, pressão, que são as terminações nervosas, tá bom? E o sangue percorrendo dentro das veias e artérias. Então, para a gente encerrar, eu quero que vocês leiam o material, que vocês então, tenham em mente que é necessário ler todo o material, ler o material que eu vou disponibilizar, imprimam ou copiem no caderno para vocês terem uma sequência, aproveitem o máximo o que a gente está disponibilizando para vocês. O que é importante, professora, saber sobre histologia? O que é importante de cada tecido? O que é mais importante vocês aprenderem de cada tecido é o nome dos tecidos, a função de cada um deles, então, o que cada um dos tecidos fazem, as divisões de cada um deles e os principais grupos de células. Por exemplo, tecido adiposo, adipócitos. Então, saber qual é o principal grupo de células, o nome do grupo de células que compõem cada um deles é muito importante. Então, nome, função, divisão e principais grupos de células, tá bom? Beijo grande para vocês, espero vê-los em breve. Não deixe de assistir, não deixe de estudar, porque a gente está em uma caminhada, digamos assim, árdua, mas nós vamos vencer e em breve nos encontraremos em sala de aula, tá bom? Beijo grande a todos vocês.